Olá, meus amigos. Você já sentiu com toda certeza tristeza em algum momento? Ou ainda sente? Estresse de alguma forma? Angústia? Talvez já tenha perguntado sobre o sentido de vida ou meditado sobre esse tema que preocupa. Ou seja, todos nós, de alguma forma, passamos por momentos que sentimos uma energia, ou positiva ou negativa, que nos entristece ou nos alegra, e quero mostrar que essas energias têm vinculações com a nossa casa psíquica, com a nossa arquitetura psíquica. Ou seja, nós precisamos caminhar cada vez mais para conhecer a nós próprios, para entender essa máquina, essa estrutura que nós temos, não só física, como também, quando nós falamos de pensamento, consciência, falamos do campo da energia, então nós precisamos entender um pouco mais desse aspecto. Então, a razão da criação desse canal é tratar desse tema central: casa psíquica, arquitetura psíquica, como forma de conhecermos um pouco mais de nós próprios e podermos, como temos essa figura aqui, ó, mostrando para nós, não é? Como surgindo um sol, uma luz do ponto de vista de brilhar, de tornar visível tudo que está ao nosso redor. Ou seja, representa para nós gerar consciência, porque se tivesse tudo escuro aqui, eu não estaria enxergando toda essa paisagem. Então, meus amigos, sejam bem-vindos a esse canal e vamos partir então a discutir em detalhes os aspectos da nossa consciência, essa consciência humana. Olá a todos, o psicólogo Diogo Andriani e eu, Carlos Sebastião Andriani. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e um PhD com vínculos com a natureza humana e gostaríamos de aproveitar esse canal, então, para apresentar não só temas teóricos, mas também experiências, vivências que contribuam que aqueles que acompanham esse canal possam ter mais acesso ao seu interior, melhor entendimento da sua própria natureza, que seria, então, a sua casa psíquica. É sobre esse tema, então, que nós vamos dar sequência. Agora, é muito importante que o nosso amigo também deixe o seu like ou dislike para contribuir com este canal. Então, nosso projeto Arquitetura, porque vai mostrar da nossa casa como é que ela está estruturada. Com o tempo, nós vamos mostrar que muitas vezes nós entramos pela porta da cozinha, não pela porta da sala, pela frente da casa. Por isso que é importante entender a nossa casa psíquica e como ela funciona. Porque muitas vezes eu estou num cômodo pensando que estou no outro cômodo da casa, como é o caso do pensamento, da mente, no sentido do pensamento humano e da consciência humana, são setores diferentes aí da nossa arquitetura, não é? Então, nós vamos focar muito em detalhes essas questões. Então, quais são os nossos objetivos a serem perseguidos? Né? Qual é o produto final deste canal? Então, nós temos reduzir ou mesmo acabar com estresse e angústia. Por que é importante? Estresse está vinculado aos apegos a problemas passados. Angústia, preocupação com o futuro. E o indivíduo só pode agir no momento presente. A consciência só funciona no momento presente. Então, a energia do estresse e angústia é como a dor de dente. Vai mostrar que o indivíduo não está, naquele momento, alinhado com a sua própria natureza. E descobrindo a sua natureza, como ela funciona, desaparece esse estresse e vai desaparecer também essa angústia, que vão afetar fortemente a saúde do indivíduo. Né? Estresse e angústia são energias destruidoras. Então, em nosso país, em trabalhos de doutorado, tem mostrado que 22% da nossa população anda altamente estressada e angustiada. Então, perdem-se a qualidade de vida. Não é? É um estado que gera sofrimento para as pessoas.
Outra coisa também que nós estamos colocando aqui, saber apertar um botão. Igual quando eu pulo da cama. Toco o despertador, eu pulo da cama. Mas outras pessoas ficam assim, mas está quentinho, está gostoso, e permanece mais tempo na cama. Se a pessoa está na área de vendas, isso vai ter um profundo impacto na sua vida. Aquela pessoa que levanta cedo, toma um café adequado, ou toma um banho e vai para o mercado, é uma situação. Mas aquela pessoa que vai para a última hora é outra. Então, apertar o botão depende muito da nossa vontade. Mas vamos perceber também que nós temos que ter conhecimento para acertar esse botão. Quando eu falo de pensamento, mente, no sentido do pensamento e consciência, vamos verificar que eu tenho que apertar o botão certo. Senão, eu vou viver de forma condicionada. Né? Condicionado pelo que eu gravei no passado, pelo que estudei, pelo que eu vivenciei, e que acaba esse processo comandando o meu futuro. Ampliação do nível de consciência. Ora, o ser humano é movido por forças do campo biológico, psíquico, cognitivo, através do próprio condicionamento que é realizado, que geram automatismo de conduta, e naturalmente para o nível de consciência. Então o indivíduo precisa saber em que nível ele está e o que ele precisa fazer para andar por essas estradas, diferentes estradas, porque é isso que vai fazer que o indivíduo seja conhecido como homem. O indivíduo não nasce como homem, porque às vezes a necessidade biológica manda nele, a necessidade típica do animal, do instinto. Então ele não é um homem ainda. Ele tem que caminhar por algumas estradas para ser conhecido como ser humano, como homem. Conseguir paz, né? Vamos falar da timo e por que não julgar. Vamos falar também, desde o Egito Antigo, sempre se observou o coração. Se você tem paz no coração, seu coração é leve, você está alinhado com a sua própria natureza. Nós vamos verificar isso mais tecnicamente através dos arquétipos da consciência humana, mas é um tema bastante sério. Por quê? Porque a timo, essa glândula que fica ao lado do coração e que desenvolve os leucócitos, ela só tem duas formas de trabalhar. Ou ela está em defesa, porque ela sente que o organismo está sendo agredido de alguma forma, então está na defesa, ou ela está fortalecendo os leucócitos. Ela não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa estressada e angustiada, ela manda uma mensagem para a timo que ela tem problemas, então a timo fica na defesa, então não desenvolve leucócitos. E abre todo o campo para virem as doenças, né? Você não está protegendo o seu organismo. Isso está ligado à sua forma de usar todo esse processo seu, que nós chamamos, né, de casa psíquica. E por que não julgar? Porque toda vez que você julga, você compara, e você está comparando com o seu passado, com a sua própria medida. Então, e a maioria das pessoas vivem condicionadas, porque está sempre comparando, julgando coisas, em vez de atuando mais no momento presente, com mais consciência, com mais lucidez da realidade. Geração da inteligência espiritual. Veja, todo ser humano, no mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas, todos querem viver felizes. E o caminho para viver feliz é viver em paz. Não é? Então, todo mundo quer isso. Então, é o objetivo. Agora, vamos observar o método, as ações que o indivíduo desenvolve para chegar nesse objetivo. Vamos verificar, por falta de educação, de conhecimento de si mesmo, a maioria, quase totalidade, atua de forma contrária a esse objetivo. Então, a inteligência artificial, a inteligência espiritual, então, a inteligência significa capacidade de solucionar problemas. Então, se o indivíduo não tem inteligência espiritual, ele não tem a capacidade de perceber o que ele tem que fazer para viver paz, ser feliz, sendo que isso é o que ele quer fazer. Então, precisamos avançar nessa temática. Conhecer o HeartMath Instituto da Califórnia. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar 6 anos com neurofeedback, uma ferramenta desenvolvida pelo HeartMath Instituto da Califórnia. Nós que lidamos com crianças já há 18 anos, em torno de quase 600 crianças, né? E de 1 ano e 7 meses a 5 anos e 11 meses, nessa fase de formação do caráter, e a gente percebe claramente esse processo interno do desenvolvimento humano baseado nessa tecnologia de grandes cientistas do HeartMath, que é a matemática do coração. Por que é fundamental conhecer o HeartMath? Porque eles localizaram no coração
40 mil neurites, que são neurônios. Ou seja, o coração também é um cérebro. Inclusive, quando nasce, né, você tem a geração do feto, a primeira área que desenvolve é o coração. O cérebro vem depois, né? O organizador é o coração. E aí o HeartMath vem colocar que o coração envia muito mais energia elétrica e magnética para o cérebro que o cérebro para o coração. Então nós temos que entender que o coração está vinculado ao nosso nível de consciência. Então essa figura aqui à direita já vem apontando o coração aqui e seu vínculo com a área cerebral. Então vai gerar estímulos de conduta a partir do coração. E vamos falar aqui de autorrealização. E a palavra em inglês é melhor para ser tratada esse tema tão crítico. Autorrealização é a necessidade mais alta do ser humano, segundo a psicologia humanística do Maslow. E lá ele colocou como atualização, self-actualization, atualizar a sua condição. Então significa que a nossa consciência se atualiza a cada momento. Então, quando eu vivo fora do julgamento, da comparação, daquilo que está na minha memória, que eu chamo de aprendizagem, quando eu estou fora disso, eu estou plenamente com a consciência, né, plena, eu estou no momento presente, eu estou me atualizando, de acordo com o contexto, eu estou agindo. E o céu é o limite para a minha criatividade, para a geração de ideias e para ir para outro nível de ação. Não vamos esquecer que nós somos resultado das nossas escolhas. Colocar luz na nossa consciência significa observar melhor o que se passa a cada momento, entender as nossas energias internas, que o corpo fala conosco o tempo todo. Se eu vou para um caminho errado, o corpo me avisa, através de estresse, angústia, que tem algo errado. Basta observar, eu tenho um manual de instruções dentro de mim, mas eu tenho que ler meu corpo, tenho que entender como é que a minha consciência funciona, né? Então, aí nós vamos partir agora para usar algumas figuras que nós vamos usar durante nossos encontros através desse canal. Vamos fazer agora o uso de uma simbologia que nós vamos usar nesse canal para tratarmos dessa casa psíquica. Então, nós temos aqui uma visão do cérebro. Veja, vamos usar símbolos, mas com uma certa cautela, porque vamos dividir o cérebro em partes. Mas quando a gente fala de pensamento, de consciência, é muito difícil você localizar e falar, ela está exatamente aqui, nesse espaço. O HeartMath Institute mesmo mostra que a nossa energia ultrapassa vários metros fora do corpo. Mas, para efeito didático, vamos usar essa simbologia, porque é mais didático para nós, então, tá bom? Então, nós temos aqui a visão do cérebro e precisamos entendê-lo em partes. Porque essa é a máquina de expressão da nossa condição interior, e se você danifica uma parte dessa área, alguma coisa deixa de se expressar adequadamente. Então, aqui eu estou com um símbolo do pensamento, né, da nossa mente. Aqui eu tenho um símbolo muito mais dessa área que é conhecida dentro do lobo frontal do cérebro. O cérebro tem várias áreas, né, chamada lobos. E eu tenho a área lobo pré-frontal, que está aqui praticamente na testa. Para o professor doutor Antônio Damasio, neurocientista, esse é o cérebro ético, é onde estão nossos valores, nossos arquétipos, é aí que é o centro de decisões do ser humano. Então, veja, vai ser muito importante separar consciência de valores, momento presente, de mente, pensamento, que só funciona no passado e no futuro. Aqui eu tenho as necessidades humanas, baseado no Maslow, que é a terceira força da psicologia humanística. Temos aqui um trabalho do professor Yoshio Kondo, que trabalhou essas necessidades de outra forma, que vai nos ajudar a entender melhor níveis de consciência. E vamos evoluir essas necessidades, incorporando também necessidades de cunho cognitivo, que dá sentido, razão das nossas escolhas, e também da questão de transcendência, já que nós temos energia e essa energia não desaparece, né? Aqui, essas bonecas russas, que você encaixa uma dentro da outra, simboliza para nós 10 dimensões, 10 fontes de estímulo de conduta, não esquecendo nunca. Eu recebo um estímulo, faço a escolha e as escolhas definem quem eu sou. E aqui voltamos ao tema HeartMath Institute. Temos o coração
influenciando mais o cérebro que o cérebro influenciando o coração. Então, o coração faz parte do nosso processo de consciência, né? Ele influencia, encaminha energias para o nosso cérebro e nós vamos, através de nossas escolhas, né, perceber o impulso do coração, dar valor a ele ou não e assim por diante. E aqui, essas figuras servem para representar os nossos diversos níveis de consciência. Então, quando nós falamos que nós temos que passar por várias estradas para sermos conhecidos como homem, como ser humano. Aqui embaixo eu tenho um elemento dirigido pelos instintos, pelo nível biológico, ainda não é um homem. Aqui já tem uma etapa maior, ele está usando o seu psiquismo, então você tem o nível biológico, psíquico está aqui, mas também ainda não é homem. Nós temos aqui o cognitivo, mas ainda não é homem, porque ainda não realizou a sua potência, a sua condição com o ser humano completo. Então falta alguma estrada quando você chega ao nível, por exemplo, cognitivo, ainda está faltando estrada para caminhar, para você expressar a sua consciência, quem você verdadeiramente é, né? Então precisamos chegar no nível de ser humano. Bom, então eu acho que já deu para dar uma ideia do caminhar desse canal. Contamos aí com a sua frequência e não deixe de dar então seu like e também de divulgar com seus amigos se você gostou dessa matéria. Um abraço forte a todos.